vocês? Hoje eu vim aqui responder a tag Se Eu Fosse. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari. Bom, então galerinha, eu tava no YouTube assistindo vários vídeos e eu encontrei essa tag Se Eu Fosse. E eu achei essa tag legal, as perguntas dela. Então eu decidi gravar um vídeo pro meu canal respondendo essa tag. Então vamos lá? Então vamos começar. Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu seria maio, porque é o mês do meu aniversário e eu gosto de maio. Então eu seria maio. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sábado, porque sábado você pode ficar em casa, pode brincar, pode descansar. Você fica num dia livre. Então eu gosto de sábado e se eu fosse um dia da semana, eu seria sábado. Se eu fosse uma hora do dia. Se eu fosse uma hora do dia, eu acho que eu seria 3 horas da tarde, porque tarde é bom, sabe? Ficar de tarde. Eu seria 3 horas da tarde. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria a primavera, porque na primavera não tá tão calor e também não tá tão frio. Porque no verão é muito quente e no frio, né, no inverno, faz muito frio e eu não gosto do frio. Então na primavera não tá nem tão quente e nem tão frio. Então eu escolho a primavera. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Terra, que é onde a gente vive. Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel, eu seria a cama, porque eu gosto de dormir. Então na cama, eu seria a cama para poder dormir bastante. Eu não ia nem precisar de acordar, né? Porque na cama serve para dormir. Então eu ia ficar dormindo o dia inteiro. Próxima pergunta. Se eu fosse um pecado, eu seria um pecado. Inveja, sepandura, luxúria de querer tudo, a ira de se irar, a inveja, a preguiça, o orgulho, a vaidade. Então vai. Então, voltando pro vídeo. Se eu fosse um pecado, eu seria a preguiça, porque eu sou preguiçosa, eu sou muito preguiçosa, vocês não imaginam o quanto. Pra acordar eu fico com preguiça pra poder ir pra escola, pra fazer vídeo, às vezes eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça pra um monte de coisa, então o meu pecado seria a preguiça. Se eu fosse um sentido, eu seria acho que a visão, porque a visão a gente pode ver tudo, então eu escolho a visão. Mas também se pudesse ser tudo ia ser melhor, né? Que aí dá pra enxergar, pra ouvir e pra falar também, pra sentir o cheiro e pra tocar nas coisas, os 5 sentidos. Se eu fosse uma pedra. Se eu fosse uma pedra, eu acho que eu seria o diamante. Assim, não é aquelas pedras feitas de cimento. São pedras preciosas. Eu seria o diamante porque eu acho ele bonito e eu gosto dele. Se eu fosse uma flor. Se eu fosse uma flor, eu seria a orquídea porque eu acho ela muito fofinha, sabe? Ela é delicadinha e então eu escolho a orquídea. Se eu fosse um prato. Se eu fosse um prato de comida, eu acho que eu seria purê de batata, porque eu amo purê, gente. Purê é muito gostoso, então eu seria purê de batata. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violão, porque eu gosto do violão. Eu não sei tocar, mas eu acho o violão um instrumento bem legal. Se eu fosse um elemento, eu seria a água. Porque com a água dá pra você beber ela, pra você tomar banho, né, se limpar, fazer várias coisas. E eu gosto da água, então eu seria água. Se eu fosse uma cor, eu seria o rosa, porque é a minha cor favorita. Então, com certeza eu seria o rosa. Se eu fosse um lugar, eu seria a piscina, porque eu gosto da piscina, eu amo ficar na piscina, então eu escolho a piscina. Se eu fosse um sabor entre doce e salgado, eu escolho doce. Se eu fosse uma palavra, qual palavra eu seria? Não sei, talvez amor, porque... eu acho que eu escolheria amor. Se eu fosse um objeto, eu seria o celular, porque eu gosto muito de mexer no celular, então se eu fosse um objeto, eu seria um celular. Se eu fosse uma parte do corpo. Eu acho que eu seria o meu cabelo, talvez porque eu gosto de cuidar do meu cabelo.
então esse seria o meu cabelo. Se eu fosse um número, eu seria o número 5, porque eu gosto do número 5 e também o número 5 aparece bastante vezes na minha vida. Ó, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu nasci no dia 5/5/2005. A minha mãe, ela tinha 25 anos, ela tinha 5 anos de casado. Eu nasci numa quinta-feira e eu nasci com 2,895 kg. Então, gente, eu tenho muito 5 presente na minha vida e eu seria com certeza o número 5. Se eu fosse um símbolo, a paz, porque o mundo tá tão nervoso, né? Então seria a paz para poder acalmar ele. Se eu fosse um filme, eu gosto de vários filmes, mas eu acho que o filme que eu seria... Eu acho que seria o Carrossel Filme, porque quando eu assisti esse filme da primeira vez, eu fiquei apaixonada por ele e assisto várias vezes e eu amei esse filme. Acabou as perguntas, só foram essas, não tem mais perguntas. Eu gostei muito de responder essa tag, ela é muito legal. Se vocês gostaram dessa tag, coloquem aqui nos comentários e também coloquem qual foi a pergunta que vocês mais gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês têm um canal e quiserem responder essa tag, pode responder e também me avisem porque eu quero assistir esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Fui!